sobre decisões difíceis. Para quem não sabe, eu e o Jean, a gente ia casar esse final de semana, mais precisamente no sábado, ou seja, daqui 2 dias, e no meio de uma pandemia mundial, uma doença nova, coronavírus, surgindo aí pelo mundo e crescendo a cada dia é uma notícia diferente. O OMS se posiciona, a Organização Mundial da Saúde, né, a OMS, se posiciona trazendo recomendações para que as pessoas fiquem em casa, o governo se posiciona para que as pessoas fiquem em casa, para que os negócios não abram, shoppings centers fechem, escolas começam a fechar, shoppings começam a fechar, tudo começa a fechar e as empresas começam a mandar os seus funcionários para casa. Isso há 2 dias atrás, ou seja, 4 dias antes do nosso casamento, que já estava agendado, tudo pronto. O que fazer, né? Decisões difíceis, momentos difíceis, cancelar, não cancelar, manter com todos os cuidados ou não manter. E aí a gente senta para conversar. Então, sentei para conversar com o Jean, reunião de diretoria para assuntos pessoais e analisar os diferentes cenários, pontos positivos e negativos de cada uma das possibilidades, consequências de cada uma das possibilidades e entender o que poderia ser feito, os desafios a serem enfrentados em cada uma das possibilidades, né? Seja cancelar ou seja não cancelar. E aí a gente foi buscar, então, ouvir especialistas, né? Ouvir pessoas que entendam sobre o assunto. A gente foi ouvir médicos que vivem, na verdade, as questões de saúde, ouvir pessoas que vivem o ambiente do casamento, então que vivem esse universo do casamento, que são os dois diferentes mundos que estão envolvidos nessa situação, e a gente foi então pesquisar sobre e saber mais sobre, né, e conversar a respeito. E mais do que tudo isso, ainda assim, na verdade, quanto mais a gente conversava, quanto mais a gente pesquisava, a gente mudou muitas vezes de opinião. E às vezes a gente se pegava falando, não, mas isso é o lado racional, o lado emocional que tá falando mais alto, porque quando a gente, na nossa cabeça, logo de cara, nitidamente, era assim, o lado racional dizia pra cancelar. Por conta de toda a situação que tá acontecendo, mas, por uma questão de saúde, né? Mas o lado emocional falava, meu Deus, como se cancelar um casamento a essa altura do campeonato? 10 anos que a gente tá junto, sim, 10 anos que estamos juntos. E quantas vezes a gente já falou sobre, né? Isso tão planejado, a gente tá, enfim, colocando tanta energia, tanto amor, tanto carinho nisso tudo, como cancelar agora, é o lado emocional pegando. Mas muitas vezes foi ao contrário. O lado racional dizia, não, agora o que vocês têm que fazer é manter, porque tá tudo feito, tá tudo pronto, é só ir lá e fazer, né? É daqui 4 dias. E ao mesmo tempo o lado emocional, às vezes pegando no cancelar, porque quando a gente começa a pensar, imagina se de repente realmente alguém fica doente lá, e é família de amigos, e família de amigos de amigos, imagina se realmente a coisa se propaga, enfim, meu Deus, não consigo nem imaginar, já começava a bater o desespero, já começava a chorar. Enfim, por que eu tô contando tudo isso? Porque muitas vezes a gente vai ter decisões difíceis para tomar na nossa vida, seja no lado pessoal, como no lado profissional, né? O lado profissional a gente tem muitas decisões difíceis para serem tomadas. E como é que a gente faz isso, né? Como que a gente tenta se basear? Muitas vezes eu me peguei nesse processo
me baseando nisso de, não, eu tô vindo pro lado mais emocional, pro lado mais racional. E não é isso, gente, porque é impossível a gente desconectar. O lado emocional, como eu disse, né, os dois estavam presentes nos dois momentos, né, nas duas possibilidades. Porque é impossível desconectar, inclusive, né? Tô fazendo assim porque é uma das coisas que eu mais falo ultimamente para todo mundo, acho que tem sido a frase aí do meu momento, é que pra gente tomar uma decisão assertiva, aqui tem que andar em conjunto com aqui, né? Alinhamento entre mente e coração. E é impossível a gente tirar o lado também emocional 100%, por mais racional que a gente queira ser, porque somos seres humanos, né? Então isso sempre vai acontecer, sempre vai existir. Mas uma tomada de decisão não é isso, não é avaliar se é mais emocional ou mais racional que a gente tá tendo esse pensamento. Mas sim fazer exatamente o que a gente comentou, de sentar e analisar os diferentes cenários, de buscar conversar com diferentes pessoas. Às vezes as pessoas têm outros pontos de vista que você ainda não conseguiu avaliar, né? Não estava no seu radar, na verdade. Buscar a opinião de especialistas, ouvir especialistas, né? Às vezes você não consegue conversar diretamente com um especialista naquele determinado assunto, mas pesquisar sobre e ouvir o que os especialistas têm a dizer, avaliar pontos positivos e negativos e principalmente, é a minha dica principal que eu queria trazer nesse vídeo para vocês, responder a seguinte pergunta, duas perguntas, na verdade. O que de melhor pode acontecer se eu fizer XXX? Então, o que de melhor pode acontecer no cenário A? O que de pior pode acontecer no cenário A? O que de pior pode acontecer se eu fizer XXX? E depois o segundo lado, né? O que de melhor pode acontecer se e o que de pior pode acontecer se. Eu lembro, na verdade, eu aprendi essa lição e eu levo para sempre que eu tenho que tomar decisões, mas também a importância da gente escrever. Quando eu aprendi sobre isso, escrever sobre, porque quando a gente escreve, sempre que possível, né? Nem sempre é possível escrever, às vezes as tomadas de decisão têm que ser rápidas, mas sempre que é possível, sempre que a gente tá em uma fase, não sei em qual fase você tá profissionalmente falando, mas a gente, em fases de decisão, né, mudo ou não mudo de área, mudo ou não mudo de emprego, ou o que eu faço, né, dentro dessa área, e se eu fizer XXX? Eu me lembro quando eu tava vindo para educação, e foi uma decisão muito forte, né, mudar para a área da educação e começar aqui o movimento, o MAP, e sair, então, até então, né, no mundo corporativo, dentro das empresas, e essa tomada de decisão, escrever o que de melhor pode acontecer se, e o que de pior pode acontecer se. Isso vai te trazer uma clareza tão grande das possibilidades do que você tem na mão e aí sim conseguir tomar a sua decisão. E mais do que isso, né? Mais do que decidir, mas também assumir as consequências depois, né? Decisões difíceis nunca vêm com um pacotinho fácil, né? Pra cuidar. Então, no final das contas, no casamento, a gente decidiu por cancelar o casamento. Cancelar não, adiar o casamento, né? Então, mudamos de data para mais pra frente. E isso vem com uma série de coisas associadas. Então, eu poderia... A nossa vontade, às vezes, é se esconder, né? Falar, ai, meu Deus, eu quero me esconder, eu quero que tudo isso acabe. Mas não adianta, né? A gente tem que ser adulto e encarar a realidade, encarar a situação que a gente tem na nossa mão. E uma vez que a gente tomou a decisão de vamos, então, adiar, aí sim vem todo o trabalho de organizar isso com todos os fornecedores, mudar a data, agendar isso, mudar... Aí é um monte de coisa, né, gente? Docinho, bolo, salgado, decoração, vestido, roupa, tudo, na verdade, né? Lembrancinha, aliança, tudo. Mas quando a gente fez... Se a gente toma uma decisão no impulso, é muito fácil que a gente perca a força no meio do caminho quando vem as coisas que a gente tem que fazer depois. Mas quando a gente toma uma decisão que a gente sabe que foi uma decisão assertiva,
que a gente realmente avaliou os cenários, que a gente respondeu as perguntinhas, né? A gente sentou e conversou e a gente pontuou pontos positivos e negativos, conversou com especialistas, mas mais do que isso, respondeu o que de melhor pode acontecer, o que de pior pode acontecer, e eu tenho clareza da decisão que eu tô tomando. Tudo fica muito mais fácil. Então, é isso. Espero que essa minha dica, né, contribua com você de alguma forma, contribua aí na sua jornada profissional dentro da área ambiental. E conta aqui pra gente, primeiro, se ajudou de alguma forma, compartilha com quem você acha que vai agregar de alguma forma para essa pessoa também. E conta aqui pra mim quais foram os últimos desafios não, né? Na verdade, são decisões desafiadoras, né? Que você tomou, e os últimos, ou algum que você já tenha tido, que você lembre que foi uma decisão realmente de peso, né? Na sua trajetória. E seja profissional como seja pessoal também, se o seu desafio pessoal te trouxe alguma lição, né? Te traz alguma lição que a gente possa compartilhar, então, entre todos, quando você comenta aqui, e talvez o seu comentário possa inspirar e possa ser luz para a vida de outra pessoa que está lendo seu comentário também. Então conta aqui e vamos juntos aí formar essa rede do bem, né? E é isso. Beijos, vamos juntos caminhando para fazer a diferença no planeta. Ah, e muito importante, fiquem em casa. Quarentena para ficar em casa. E coronavírus não é brincadeira, é muito sério, e a gente tem que pensar no coletivo, porque uma vez que um se afasta, a gente ajuda com que isso pare de se espalhar para todo mundo, para toda a sociedade. E se cuidem e cuidem das famílias de vocês. Que a gente possa olhar para trás depois e falar: ai, foi tudo um exagero. Vai significar que a gente cumpriu o nosso papel e que a gente fez certo. Beijos, até o próximo vídeo.